Meus irmãos, a palavra de hoje vai para você que está afastado do Evangelho. A palavra é para você mesmo. Lucas capítulo 15, versículo 16. A Bíblia fala acerca do filho pródigo. Esse texto nos lembra a palavra de Isaías, que diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Já conhecemos essa história por vários ângulos e hoje vamos analisá-la à luz da pergunta: e se ele insistisse em permanecer na sua atitude, afastado de casa? Quem sabe você não está afastado da casa do Pai? O que é que acontece? Porque fora a comida de porcos, em casa existe pão. A Bíblia diz que o moço desejava fartar-se com as alfaborras. A alfaborra era a comida que os porcos comiam. Era uma lavagem gordurosa, imprópria para o consumo humano. Nem os pobres miseráveis comiam dessa alfaborras. Na sua casa tinha pão. Ele mesmo reconheceu que os empregados de seu pai tinham fartura de pão em casa. E o próprio filho, que agora comia comida que nem os empregados comiam. Veja como isso é forte. Esse é o grande dilema da raça humana. Pão ou lavagem? O que é que você prefere comer? Pão ou comer lavagens de porcos? Vazios espirituais, coisas que não alimentam, ou aquilo que pode alimentar a alma. Alguns pensam: por que eu vou ficar nessa chatice de igreja, de casa, quando as coisas lá fora são muito boas, lá fora são melhores? E há um Provérbios 14:12 que diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o final dele é um caminho de morte. Na casa de Jesus tem pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Fora de Jesus a alma não é alimentada. Fora de Jesus Cristo só existe lavagem de porcos. Por que voltar? Porque fora a comida de porcos, e em casa, meu amado, tem pão. Tem o melhor para a tua vida. Fora existe escárnio, em casa existe beijos, existe perdão. A Bíblia diz que ele se ajuntou aos cidadãos daquela terra. A ideia do texto grego aqui é a seguinte: nem emprego ele conseguiu. Então ele encostou na casa de alguém e se decidiu ficar por ali. Enquanto tinha dinheiro, era respeitado. Este é o problema de uma vida estruturada em bens materiais. Mas depois de perder os bens, veio o desrespeito. Ele recebeu o pior dos trabalhos. O jovem pródigo, o filho pródigo. É o camarada que tinha um humor bem sarcástico. O mandou cuidar dos porcos. Aquilo que nem um judeu faria, amado. Porque o porco é um animal imundo. O judeu não cuida de porco. A atividade mais baixa. Lavar latrina não era nada. Capir terreno dos outros não é nada. Aliás, pedir esmolas seria mais digno do que cuidar de porcos. E não era nem porcos dele, era porco dos outros. Mas em casa havia o melhor. Fora ele recebeu zombaria, em casa ele recebeu perdão. Deus nunca se preocupa com
a respeitabilidade humana e nem com a conta bancária. Ele não está apenas buscando pessoas perfeitas. Ele anda à busca de gente imperfeita, pecadora. É isso que ele busca. O Senhor veio buscar aquilo que se havia perdido. Ele dizia: eu estou aqui morrendo de fome. O texto é enfático. Não é uma figura de linguagem. É alguém que estava prestes a morrer de fato. Mudar não é humilhante. Humilhante, meu querido, é você morrer de fome. Se converter não é humilhante. Humilhante é a vida errada, arruinada que você está vivendo. Acertar as contas com Deus não é humilhante. Mas insistir no erro, sim. Voltar para casa, meu irmão, não é humilhante. Humilhante é continuar longe de Deus. Fora só tem morte, mas em casa tem uma festa te aguardando. Ele queria a comida dos porcos. Lá fora, mas em casa ele ouviu: tragam um novilho que separei. Era um bezerro que estava guardado para uma grande festa. Tem um bezerro preparado, esperando por você. Pessoas não têm medo do erro, do ocultismo, de bater na porta dos inimigos, mas têm medo muitas vezes do evangelho. Pessoas que têm medo de Deus se acostumaram com o mal, têm vergonha do bem. Se você está longe de Deus, pode apresentar uma série de desculpas para não voltar, mas são apenas desculpas e nunca razões. A única razão para não voltar para Deus seria se Deus não aceitasse, mas Ele o aceita de volta. Este mundo é um mundo cheio de ilusões. A história do moço que saiu de casa depois de pedir adiantado sua herança, antes do pai morrer, é uma história de ilusões. O moço que se deixa seduzir, Senhor, por ilusões que o enganaram. Então depois ele descobriu algumas realidades. Se as ilusões foram frustrantes, as realidades eram recompensadoras. Vemos 3 ilusões que aparecem no relato deste jovem, deste moço. Em primeiro lugar, vemos a ilusão da falsa liberdade. A ilusão de pensar que a liberdade é fazer o que quer. Vivemos numa época em que o homem está no centro, em que ele põe a mão no nariz e diz que é dono da sua própria vida. Vivemos na pós-modernidade, sem regras. Não há convenções, cada um faz o que acha melhor. Dizem: o que é verdade para você não é para mim. O que serve para você não serve para mim. Você vive a sua vida e eu vivo a minha. Há muitas pessoas seguindo a trilha da falsa liberdade. Exemplo, pais dizendo: não vou dar nenhuma instrução religiosa, moral para os meus filhos quando eles crescerem, que eles escolham o que eles quiserem. Está errado. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que se deve andar. Existe uma ilustração perfeita, onde diz que em um livro para crianças, um certo homem leu que era a história de um trem. E ficou admirado como as bicicletas, como os velocípedes podiam andar por todo lugar, e achou que ele também devia ser livre. Dizia o trem: por que viver nos trilhos? Então ele saiu dos trilhos e viu um gramado bonito com flores e foi para lá. Só que como era pesado, ao chegar lá, afundou. Moral da história: regras, princípios, padrões não são algemas, são trilhos.
E quando a pessoa presume que pode seguir seus próprios instintos, viver por seus impulsos, fazer o que lhe dá na telha, na verdade ele se torna escrava e experimenta uma das piores sensações que o ser humano pode ter, a sensação de vazio, de angústia. Viver no domínio dos instintos não é ter satisfação, é animalizar-se, ser escravo dos instintos, é mergulhar no vazio, na frustração. Esta foi a ilusão que o jovem filho pródigo mergulhou. Para que viver de uma fazenda dessa? Lá no mundo é melhor, dizia o filho pródigo. A segunda ilusão eu vejo a ilusão da segurança econômica. O dinheiro não é mal em si, mas ele é neutro. Os bens são amorais. Não são positivos, nem negativos. É o uso que fazemos deles que vai determinar. Uma nota de R$50 pode pagar uma prostituta, pode comprar uma droga, mas também pode alimentar um faminto. O fato do moço ter recebido sua herança não era errada, porque em última instância o pai concordou. O problema é que o moço colocou a fonte de felicidade nos bens materiais. Este é o mesmo problema de muita gente. Exemplo, o sentido da vida muitas vezes está no novo computador, no iPhone de última geração, nos cartões de crédito, no poder. Hoje vivemos em função de coisas que julgamos imprescindíveis para a vida. Foi o caso do moço, só que quando perdeu tudo, descobriu que estava vazio. O moço estruturou a sua vida de duas ilusões, de se dispor a vida como quisesse. Sentou-se nos bens e ficou frustrado. Terceira ilusão desse jovem, eu vejo que ele teve a ilusão dos falsos amigos. Enquanto esse jovem tinha dinheiro, ele conquistou vários amigos. Evidentemente, o filho pródigo não gastou o dinheiro sozinho. Viveu muito bem enquanto tinha dinheiro. Quanta gente tem colocado o sentido da vida nesse tipo de amigo? São pessoas muito frágeis, de imagem própria. Precisam de aprovação alheia, necessitam viver em grupos, em bando, precisam de aceitação. Vestem roupas das quais não gostam, assumem hábitos de que não gostam para agradar os amigos. Cuidado com isso, é ilusão. Houve um tempo em que a moda era o sapato de bico fino. E o vendedor mostrou o sapato para um jovem que ele estava atendendo. E o rapaz disse para ele: mas este sapato é muito feio, é horrível. E o vendedor respondeu: mas é o último grito da moda, rapaz, da moda. E o rapaz disse: é mesmo? Ah, se é assim então eu vou levar. Que coisa. Era horrível, mas era o último grito da moda. Quantos moços, jovens, adolescentes estão estragando a sua vida, trocando valores por causa de amigos, entre aspas. A realidade do afastamento do Pai. Quando descobrimos, as coisas começam a melhorar. O jovem descobriu que o seu problema não era a crise econômica, a escassez de recursos,
mas o afastamento do Pai. E o que a Bíblia chama de pecado é tão atraente, mas traz péssimos resultados, e ver longe de Deus é frustrante demais. As ilusões que nos mantêm aparentemente de pé acabam se esborando. A realidade do arrependimento. A Bíblia diz que ele caiu em si, ele voltou para casa, ele pediu perdão para o Pai. E o que é arrependimento, irmão Júlio? É reconhecer que está vivendo errado. A palavra grega para arrependimento traz a ideia de virar uma coisa de um lado ao avesso. É uma mudança tão radical que é virar a mente do lado do avesso. Arrependimento é ver que a minha vida está estruturada sobre falsas bases, sobre valores errados. A primeira realidade sem a segunda de nada vale. A realidade do perdão, esta foi a realidade mais profunda. Na realidade, o pai estava esperando por ele. Viu quando esse jovem, o filho dele, vinha longe, onde todo mundo viu um mendigo. O pai conseguiu enxergar o seu filho. Este é o caráter de Deus. O Deus que está atento, esperando você de volta para casa de braços abertos. O pai esperava por ele. O pai espera por você. Ilusões espirituais são danosas, podemos ser iludidos por muitas coisas. Em que estágio você está? O da ilusão ou da realidade? Você está iludido? Seduzido pelo brilho do mundo? Ou vive a realidade da consciência, da volta e do perdão? Mas existe aqui uma personagem interessante. O filho que ficou em casa. O irmão desse rapaz que ficou em casa. Jesus conta uma parábola visando confrontar os escribas, os fariseus que o condenavam por receber muitas vezes os publicanos, os pecadores. Jesus era muitas vezes criticado por comer com esse tipo de pessoa. Nós cristãos estamos sujeitos a cometer esses erros graves. Primeiro, negar a prática do perdão como ensinado pelo nosso Senhor. Segundo, murmurar contra o Pai. O exemplo dos judeus no Êxodo. Nós podemos cometer o terceiro erro de deixar-se envaidecer a ponto de não mais reconhecer os seus próprios erros. Jesus contou essa história querendo que um grupo de ouvintes dos seus se identificasse com esse homem que se achava certo aos seus olhos, mas estava errado aos olhos do Pai. Olha o que o filho desse homem disse. Que festa é essa daí que está rolando? Isso era o filho do teu irmão que chegou. Seu pai deu vestes novas, sandália nova, deu um anel, matou um cordeiro cevado. E aquele jovem se entristeceu. O próprio irmão dele. A Bíblia diz que ele disse, quer dizer que eu sou fiel a tanto tempo. Trabalho para ti. Nunca me desse um cordeiro para matar, para comemorar com meus amigos. E agora vem esse aí. Ele não chama nem de meu irmão. E agora vem esse aí. Gastou tudo que o Senhor deu para ele e o Senhor recebe de braços abertos. E ele diz, tudo que eu tenho é teu. E tu sempre estás comigo. Mas o teu irmão, o Senhor lembra ele aqui, é teu irmão. É um ser humano que tem erros, que tem defeito igual a você. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Você não, você está em casa, em paz comigo. O erro do filho que ficou em casa ao avaliar o pai. Errou ao murmurar contra o pai. Ele reclamava de ser alvo de um tratamento desigual. Estava se sentindo injustiçado. O pai respondeu mostrando a verdade. Meu filho, você sempre está comigo. Tudo que eu tenho é seu, rapaz. No Antigo Testamento,
Murmuravam contra Deus no deserto, duvidando se Deus estaria mesmo presente e se ele realmente cumpriria suas promessas. Esse filho que ficou em casa, ele errou ao avaliar a si mesmo. O irmão parece gêmeo daquele da parábola de Lucas. Se julgava perfeito, sem erros. E este falso senso de justiça própria é danoso, é terrível. Terceiro erro desse jovem que ficou em casa é que se julgava muito certo. Dispensou a humildade. A soberba é a avenida para o desastre. Os grandes homens de Deus foram todos humilhados. Todos. E aqui eu concluo esta palavra. Estes foram os 3 erros do homem que se julgava certo. O filho do pai, o irmão do filho pródigo que ficou em casa. A sua comunhão rompida com algum outro irmão e você tem se negado a liberar perdão. Talvez você esteja envolvido no pecado da murmuração. Tem duvidado da fidelidade do Senhor. Tem se esquecido de que os méritos da sua salvação não é seu, meu querido, mas advém do sangue do Cordeiro. Então ore agora. Peça ao Espírito Santo para purificá-lo. Esteja livre desses erros. Em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, compartilhe com outras pessoas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.